qual que é o maior erro da liderança? É falar, não, profissional, pessoal, pessoal. Aqui na minha empresa as coisas não se misturam. Mentira, somos seres emocionais. Olá pessoal, estamos de volta com Na Trincheira, o espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança e assuntos que fazem diferença mesmo no dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente vai conversar sobre relacionamentos afetivos no ambiente de trabalho, no time, de que maneira que isso pode impactar as missões e como a gente, enquanto líder, deve dar tratativa para esse tema. Wilson, estou muito curioso para saber a sua experiência, sua opinião, sua forma de pensar sobre esse desafio que os líderes costumam ter de relacionamentos afetivos na empresa. Às vezes no mesmo time, às vezes são casados, às vezes namorados, às vezes irmãos, às vezes uma pessoa está no seu time que você lidera, às vezes a outra está lá no outro departamento. Às vezes esposa. Às vezes a esposa está no outro departamento, né? Às vezes a esposa cuida do financeiro e o marido da liderança da empresa, né? Quase não acontece no Brasil. Então, queria ouvir você, Wilson, como é que é essa questão de eu, enquanto líder, ter que cuidar desse assunto chamado relações afetivas no ambiente de trabalho? Legal, Rafa. Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência, porque a minha experiência, como qualquer pequena empresa ou pequeno negócio, a gente sempre começa meio que na posição de dono, e aí o movimento quase que natural das empresas é colocar a esposa no financeiro, né, no caixa, né? Então, essa é uma formatação de empresa brasileira extremamente comum. Cruzei com vários empresários que tinham esse tipo de situação, e a DBU não foi diferente. A gente, durante um tempo, acabou operando nessa formatação, né, e com um líder não treinado ainda, né, sem habilidade para lidar com essa situação, e confesso que a minha esposa também não, né, e foi momentos assim muito difíceis, né, porque se eu apontasse um defeito num relatório financeiro, era 15 dias sem namorar, entendeu? Então uma coisa aqui afetava lá em casa, né, então administrar sempre tinha uma variáveis a mais no meio dessa história. E foi quando eu aprendi que essa parte de quando tem alguma relação no ambiente que você lidera, eu comecei a estabelecer, bom, aqui tem o que eu chamo de variável de contexto, que eu preciso lidar com essa variável de contexto. Você, como líder, não pode desprezar que tem uma coisa diferente. Não dá para ignorar. E não adianta você chegar e ficar na cara falar assim, não, profissional, pessoal, aqui a gente separa as coisas, né? É muito difícil fazer esse processo de separação, né? Aí, como existe essa variável de contexto, então o que salvaguarda um pouco, né, essa variável de contexto são as regulações. Pode ser uma política da empresa. Por exemplo, uma empresa pode determinar que não pode haver relação direta entre líder e liderado com relacionamento afetivo, seja esposa, irmão, qualquer outra coisa. Então eu coloquei essa variável de contexto em um determinado escopo. Uhum. Não há relações diretas. Então essa pessoa está sempre ligada a outro líder, que é o contexto como a DBU trabalha hoje, inclusive. Né? Essa seria uma das formas de administrar. Uma das formas de você administrar, mas isso não quer dizer que não haja variável de contexto. Você define qual é o escopo dessa variável, ou quão complexa, qual é o nível de complexidade que você quer lidar. Líder e liderado numa relação direta tem um nível de complexidade muito mais alta do que duas pessoas pares de trabalho. Pares de trabalho ainda tem uma relação próxima, ou uma pessoa num outro departamento da empresa, por exemplo, e na mesma empresa. Sob lideranças totalmente distintas, mas não ignore, ainda existe variável de contexto. Né? Às vezes uma pessoa pode estar trabalhando no RH e a tua demissão pode estar na mesa e talvez você fique sabendo antes, ou aquele líder do RH vai ter que saber, né, como lidar com essa situação quando um liderado que tem um relacionamento no RH, por exemplo, e vai ter que comunicar isso ou discutir sobre esse assunto porque tem partes interessadas. Então é o que eu chamo de variável de contexto. Você decide lidar com isso, você decide tratar isso.
seja no escopo de não permito na empresa, seja no escopo de permito até certo grau, ou está liberado, né? Uma vez que existe regras estabelecidas, fica mais fácil de você entender como que você vai se movimentar nesse ambiente. O que o líder não pode fazer é ignorar essa variável de contexto. E acreditar que as pessoas serão capazes de seguir uma regra ou separar isso. Existem vínculos sanguíneos de irmãos. Eu tenho irmãos que trabalham aqui na DB1, né? E não é raro a gente conversar de trabalho no final de semana e de coisas que acontecem aqui efetivamente. E vice-versa, né? Não é raro eu ter que pegar meu irmão aqui, meu pai fez uma cirurgia do coração esse ano, a gente está no corredor conversando sobre a cirurgia do meu pai, por exemplo, né? Então o ser humano ele não você não consegue colocar partes dele em ambientes herméticos. Caixinhas fechadas. Caixinhas fechadas. O ser humano ele é integral e as coisas vazam. Por mais que ele consiga minimizar ou não o foco dele, né, durante o horário de expediente ou em casa, etc., você consegue ter estratégias para focar, mas a gente tem que levar em consideração de que não é hermético e as pessoas são emocionais, elas decidem de forma emocional. Então você precisa considerar isso no seu ambiente. Então esse é o primeiro erro, você não considerar isso como uma variável de contexto para cada movimento que você faz, né? Então, por exemplo, logo eu descobri, né, que esse negócio com a minha esposa não estava dando muito certo e eu não estava conseguindo lidar com a liderança dessa forma, como uma liderança direta, né? Qual foi a solução? Eu trouxe uma gerente, né, que inclusive na verdade trabalhava para ela, né, para ela gerenciar a área e minha esposa trabalhar com ela. Aí eu não tinha mais uma relação direta. Quando eu tinha que falar que o relatório estava errado, eu não falava para minha esposa, eu falava para outra pessoa. Já melhorou um monte a minha vida, entendeu? Então, qual é o escopo? Só de eu mexer no ambiente já melhorou os problemas que eu teria que lidar. Ainda assim, eu teria que lidar com alguns problemas, porque há algumas coisas que talvez, se fosse uma outra pessoa trabalhando na área financeira, eu não tivesse que lidar. Né? E também na minha casa, né? Então é normal quando você tem pessoas que trabalham, você na tua casa, você vai conversar sobre trabalho. Existe então contratos ou regras ou acordos sobre a perspectiva de empresa. E também há acordos pessoais, né? No atual momento, da DB1, nós estamos trabalhando em projetos de sucessão, né? Meu filho passou por um processo de formação aqui na empresa, obrigatoriamente foi trabalhar no mercado e agora deve retornar se quiser. Retornou, na verdade, né? Ele já retornou porque ele quis voltar, não precisava ter voltado. Beleza. Bom, eu com meu filho nós temos um acordo. Assunto de trabalho, ele não gosta, na verdade, eu não ligo, né? Mas ele não gosta que a gente converse em casa, no ambiente familiar. Então tem algum assunto da empresa, ele quer vir com a pessoa aqui, agendar um horário e a gente vai conversar aqui no ambiente de trabalho. Inclusive aqui ele não me chama de pai, ele me chama de Wilson, né? É até bonitinho de ver, né? Então a gente está conversando e tal, é Wilson daqui, é Wilson dali, né? Lá em casa é pai, não tem boca, entendeu? Pô, lá é diferente, né? Minha casa, minha família, italiano, calor humano, então essas coisas são preservadas na minha casa, e aqui é Wilson. Então são acordos pessoais para a gente lidar com essa variável de contexto, né, nesse ambiente que está estabelecido. Então a primeira dica é não ignorar essa variável de contexto. A segunda dica é estabeleça ou veja quais são os contratos aceitáveis e não aceitáveis para você ter, para a tua liderança ou para você mesmo ter que lidar com essas variáveis de contexto sob a perspectiva de organização. E depois, com a própria pessoa ainda, existem contratos pessoais que vão sendo estabelecidos para minimizar o impacto dessas variáveis. Essas são as primeiras dicas. Legal, Wilson. Muito bom. Acho que você tem bastante experiência aí para compartilhar. Rapaz! Ó, esposa, irmão, filho, né? Legal. Ô Wilson, olhando para esse tema, me parece que um dos maiores desafios é a questão de troca de informação privilegiada. Legal. Né? Porque talvez eu tenha uma informação, né? E isso vai facilitar ou dificultar, ou de repente poderá causar dano, né?
para alguém que eu tenho relação afetiva. E pode ser o meu irmão, pode ser minha esposa, pode ser meu marido, ou pode ser até o meu filho, né? E eu acho que em relação ao filho, talvez seja ainda mais desafiador, né? Porque parece que a relação afetiva com o filho, ela tem um grau também diferenciado, né? Em relação a irmãos, por exemplo, né? E aí você falou sobre contratos, né? Mas me parece que é algo que transcende a questão de ter contratos. Sim. Eu acho que vai mais para a questão de dilemas éticos, né? De valores, né? Como é que a gente garante que uma pessoa tenha um comportamento ético com as informações que ela tem? É possível garantir isso? Quando a gente faz uma pergunta assim, é possível? Sim, é possível, né? É provável? Não, não é provável, né? Uma vez que haja outros sentimentos em risco, né? E a gente, enquanto líder, mesmo tendo caráter, com alto caráter e tal, é importante a gente entender que a gente também é humano. E se a gente não fizer os movimentos corretos, né, a gente vai... a gente corre o risco de ceder. Porque tem muitas emoções acontecendo, né, dentro da gente para a gente fazer um movimento ou fazer um movimento com a pessoa, ou na empresa, ou com aquele ambiente, com aquelas pessoas, né? Agora, é possível? É provável que não vai ter zero influência? Não, né? Alguma influência vai ter, né? Então o líder ele tem que decidir, na hora que ele vai fazer o movimento, considerando essa variável de contexto, qual que é o nível de influência ou do movimento que ele vai fazer, que ele vai se permitir fazer com informações privilegiadas, né? Então, por exemplo, vai haver um desligamento, né, de uma pessoa, e essa pessoa talvez tenha uma informação antecipada, né, de uma pessoa que ela tem relação, né, tem vínculos relacionais, de que isso vai acontecer, né, e essa pessoa que sabe, né, tem relação, sabe, putz, ele vai ter um problema na família, putz, ele tem filho, né, cara, vai vir um monte de coisa na cabeça dele e vai vir um dilema ético. Será que é ético eu falar? E quando essa pessoa ficar sabendo do que eu já sei, como vai ser? Como que ela vai me olhar? Me olhar, porque eu não ter falado, ela vai me achar desleal. Exato. E aí, mas se eu falar, eu vou ser desleal com a empresa. Percebe que é um dilema ético no ambiente estabelecido. Sim. Né? Então, se você não é a pessoa para fazer essa tomada de decisão, cabe ao líder dessa pessoa tentar poupar essa pessoa desse dilema ético, concorda? Tá, então você está dizendo assim, eu como líder, certo, né, o que eu posso fazer sabedor de que alguém pode estar com um dilema ético? Ele pode ficar numa situação de dilema ético. Então essa pessoa pode ficar, né? A minha liderada, o meu liderado pode ficar numa situação com a informação que eu passo para ela pode ficar nesse tipo de situação. Tá, então eu, sabedor disso, como é que eu vou agir com essa pessoa? Eu poupo ela desse dilema. Eu desinformo. Eu só informo depois, no momento que não há mais uma possibilidade de dilema. Ok. Então eu considerei a variável de contexto. Ok. Estou dentro de um determinado contrato do que pode e o que não pode naquela organização, e por isso que existe esse cenário. Né? Ok. E eu, como líder, sou obrigado a lidar com isso. Ok. Com essa variável de contexto que a gente está falando, que é essa relação, esse interesse nessa relação dessas pessoas. E há uma possibilidade de informação privilegiada, inclusive de dilema ético, colocar essa pessoa numa posição de decidir, né, entre o que eu faço, como é que às vezes a gente não consegue imaginar, né, mas às vezes a gente se coloca em situações terríveis, né? Imagina você num precipício segurando em cada mão um filho, qual que eu solto? Ou morre os três? Sim. Né? Olha o tamanho do dilema que pode haver na vida da pessoa. A gente pode estar falando de uma parte da empresa ser vendida, um produto ser vendido. Uma aquisição de uma empresa, a gente pode estar falando de uma estratégia diferente. Vai ser descontinuada uma unidade de negócio, por exemplo. Né? Então são várias situações que eu posso colocar a pessoa em termos de dilema ético. Então, primeiro cenário, é um liderado teu?
tem uma variável de contexto, evite colocar em situações de conflito de interesse. Você vai desviar dessa variável. Você vai desenhar estratégias que você vai desviar desse problema mesmo estando ali. E depois você vai explicar claramente por que você fez isso. Na verdade, na minha opinião, é até uma atitude de amor em relação a essa pessoa. Pô, mas ninguém me falou nada, eu fiquei chateado. Tudo bem, cara, melhor você ficar chateado do que num dilema ético. Não é a situação ideal, mas é uma variável de contexto e eu, como líder, tenho responsabilidade com isso. Não é simplesmente seguir o processo. Tá, mas aí eu vou complicar então para você agora. Vamos imaginar o seguinte, você é CEO aqui na empresa. Certo. Você é um tomador de decisão. Certo. Certo? E você vai tomar uma decisão que vai impactar diretamente a unidade onde o seu irmão está atuando. Perfeito. Então você pode desviar um monte até Posso. tomar a decisão, mas você vai tomar a decisão. E essa decisão vai impactar. Aí eu sou a variável que está em dilema ético. Mas é você que é o tomador de decisão. Mas sou eu. Não dá para desviar de você. Não dá para desviar de mim. Então aí não é essa a estratégia. A estratégia é outra, é você ancorar. Então uma estratégia é desviar, outra estratégia é ancorar. Ancorar. O que é ancorar? Ancorar é o seguinte, eu chamo meu sócio, vou pegar exatamente o cenário que você colocou. Eu vou chamar os meus sócios, eu preciso tomar uma decisão em relação a esse determinado assunto e eu preciso de ajuda para a tomada de decisão porque eu tenho risco de viés ou dilema. E eu posso não estar vendo claramente o que eu preciso fazer e quando eu preciso fazer. Eu busco ajuda e ancoro essa decisão, mesmo que eu tenha autonomia para tomá-la, mesmo que eu tenha autoridade para fazê-la, eu busco pessoas para me ajudar a fazê-la de uma maneira que depois eu durma tranquilo comigo mesmo e ele também, mesmo que ele fique bravo comigo. Não, mas você poderia ter evitado essa decisão? Claro que eu poderia. Ok. Né? Mas o fato de eu ancorar isso em outras pessoas que não têm esse dilema, para entender até quanto o meu juízo está ok e o quanto que eu também não estou procrastinando, porque uma vez que eu tornei público essa decisão e esse movimento, eu tenho que prestar conta para essas pessoas que eu conversei, pode ser um colega de trabalho, pode ser um par de trabalho. Eu estou falando sócios aqui, mas em geral na sociedade tem os sócios e na hierarquia os sócios de trabalho. Aqui eu estou liderando, estou como CEO. Na hierarquia operacional como executiva, eu tenho sócios que trabalham para o Wilson, vamos colocar assim. Então eu tenho autoridade para fazer uma vez que a gente já alinhou algumas coisas. Então esse processo ajuda. Então se você está numa posição de liderança, existe uma situação onde você pode estar se colocando ou está à sua frente um possível dilema, ancore. O que é ancorar? Pede pro seu, se você tem um líder, conversa com ele. Se você não tem um líder, conversa com um par. É uma maneira de você se proteger das suas questões afetivas das suas questões afetivas envolvidas e ter uma visão clara dos movimentos e consequências que precisam ser acontecidos. Porque fazer algo tem consequência, não fazer também tem. Ok. Né? Então, às vezes, você pode estar prejudicando várias pessoas para proteger uma. Legal. Efetivamente. Legal. Né? Por uma relação afetiva de importância. O quanto que isso, na verdade, é correto e justo. Né? Não é, na perspectiva da organização, isso não faz o menor sentido. Mas às vezes existem decisões muito duras para serem tomadas. Sim. Eu preciso demitir meu irmão. Beleza. Vamos supor que há uma ligação direta e eu vou precisar fazer uma demissão. Estou decidido, não sei como fazer, tem consequências, inclusive, familiares no almoço de domingo. Certo? Como é que eu faço? Eu estou acreditando que precisa ser feito. Então a primeira coisa, eu vou conversar com pessoas que eu possa ancorar se isso realmente precisa ser feito, se a minha visão está clara e etc. Tornei público a informação. Eu vou ter que prestar contas para alguém se eu fiz ou não fiz. Legal. Eu já me coloquei numa situação onde o dilema já ficou um pouquinho mais simples de resolver. Legal. Porque daí eu estabeleci uma referência que não é a minha emoção. Tá certo? E a outra coisa que você, quando você ancora, você assume compromisso com essas pessoas. Então tal coisa será feita até tal data. Legal. Nem que seja um feedback mais duro. Às vezes não é uma demissão, não é um caso tão drástico. Mas às vezes é um chacoalhão, cara. Ou arruma isso, ou muda isso, ou muda aquilo, ou tamo fora. Legal. Né?
Então, e às vezes essa relação afetiva, a gente fala com parentes e tal, mas às vezes pode ser entre sócios. Né? Eu comecei a dever um com outros sócios. Já tive que demitir um sócio. O que não é nada muito fácil, né? Porque tem uma história acontecendo com determinadas pessoas. E você tem consideração por essas pessoas. Mas tem um negócio em risco, algo que precisa ser feito. E precisa ser feito. Né? Então, a ancoragem é uma das formas de solucionar, de você sair desse dilema ético. Legal. Sabe que quando você estava falando ainda sobre o desvio, né? Você colocou 2 ferramentas aí. Uma é desviar, você poupa aquela pessoa, às vezes até por amor, né, de informações, e você não coloca aquela pessoa no dilema ético, porque você não está dando informação para ela. Uhum. E a outra ferramenta que você trouxe é a da ancoragem. Então você cria um ambiente de prestação de contas, né, com outras pessoas. E eu estava me lembrando, eu li um livro sobre ética alguns anos atrás, e ele falava que a ética, a gente imagina que tem a ver com valores da pessoa, né? E ela toma decisões em cima desses valores. E de fato é. Mas a discussão dele era de onde vêm primeiro esses valores, né? E na tese do livro, esses valores vêm de uma formação repetida por meio de prestação de contas. Então a tese dele é que ninguém é ético do nada. Você é ético na medida em que você passa a prestar contas de determinado comportamento do que é esperado de você. Exatamente, a gente corre para conseguir o dedão positivo do papai, né? E não puxão de orelha da mamãe, né? Exatamente, né? Falando de um outro jeito que o filósofo dizia, é exatamente isso aí que você falou, né? É isso aí. É ali onde a gente começa a aprender sobre ética, né? O que é legal, o que não é legal. E aí eu fiquei pensando, Wilson, sobre essa importância da prestação de contas, né, que é quase uma ferramenta para eu conseguir aliados naquilo que eu preciso fazer. Sim. Porque vamos imaginar um cenário aqui, né? Eu vou poupar a pessoa e eu desvio, mas às vezes eu não tenho como poupar aquela pessoa. Talvez é exatamente por meio daquela pessoa, daquele cargo, daquela função, que algo precisa ser feito, precisa ser executado, né? Certo. Não tenho como poupar. E aí eu estava dizendo assim para você, como é que a gente garante, é possível, será, que essa pessoa vai resguardar os seus valores éticos e não vai vazar informação, não vai agir de uma maneira que atrapalhe a decisão, a tomada de decisão, né? O que a gente está fazendo, né? Eu acho que uma das maneiras é exatamente você criar esse comprometimento por meio da prestação de contas, né? Uhum. Então você vai antecipar o movimento, vai trazer essa pessoa para a consciência do que vai acontecer, Sim. dá para ela consciência da responsabilidade que ela tem exatamente por ter aquela informação privilegiada e não poder compartilhar com seu esposo, com seu irmão, com seu namorado, né? Entender as implicações que pode dar ali na frente quando ela ficar sabendo disso, né? E criar um tipo de prestação de contas, porque se vazar vai ser dali, exatamente daquela pessoa, né? Então eu fiquei pensando assim, Wilson, o quanto que a prestação de contas já te ajudou no teu processo de liderança quando você está administrando essa variável de contexto chamada relação afetiva. Legal. Eu acho que a prestação de contas em si, né, e tudo que ela pode fazer, né, ela cabe um podcast inteiro em relação a isso, né? Mas sem dúvida alguma, eu acredito que já me livrou de vários cenários, várias situações, né? Inclusive de ter, às vezes, situações afetivas do tipo que foram construídas, não é nem com o irmão, né? Teve uma vez que eu contratei um profissional, né? E ele trabalhava num grande órgão público, né? Que não era, na verdade, um órgão público, né? Era uma companhia de energia elétrica. E ele veio para trabalhar num projeto, e esse projeto que a gente estava lançando um produto, e como todo produto que a gente está lançando precisa vender, comercial e tal, ele veio trabalhar na área de vendas, mas o projeto naufragou. E eu estava tendo que reduzir custos desse projeto, né? E eu estava sem onde encaixar essa pessoa, né?
E na semana que eu estava fazendo essas análises e tal, eu descobri que ele estava grávido, né? Então ele ia ser o seu primeiro filho e tudo mais, né? E aquilo me gerou um conflito ético gigante, né? Porque, pô, o cara tinha um emprego estável, não é qualquer emprego, né? Eu trabalhava numa instituição onde ele tinha estabilidade de emprego, né? Eu, de certa forma, eu tirei ele de lá, né? Eu sou daquele que, depois que eu li O Pequeno Príncipe, tem uma frase lá, né? Que me mata, né? Então, você é responsável por aquilo que cativas, né? Então, eu me sinto responsável, né? Então, dentro da minha ética, né? Por aquilo que eu estou provocando nas pessoas e como elas estão se movimentando em função da minha própria ação também, né? Então, eu tenho minha parcela de responsabilidade nisso. E agora, o que fazer? Né? E sendo que é um produto que não deu certo. Então, para a empresa, o que fazer? Se eu não conseguir encaixar, eu teria. Mas tem essa outra variável de contexto. Então, eu acabei me identificando, criando vínculos, até porque eu já fui pai, né? Eu criei um vínculo emocional com aquela situação e com aquela pessoa, né? De ter que fazer essa tomada de decisão, meu coração estava partido, né? Então essa foi uma das vezes que para eu conseguir executar o desligamento, eu tive que ancorar num processo de prestação de contas. Olha, o cenário é esse, o que precisa fazer é esse, o que eu preciso fazer é isso, estou com dificuldade de fazer, mas vou fazê-lo até uma determinada data, né? Eu preciso achar um dia, um jeito para eu fazer isso do jeito certo, que não vai ser simplesmente chegar amanhã e fazê-lo, né? Eu preciso entender a pessoa, preciso me preparar e preciso conseguir fazer o movimento, né? E ancorei um período para fazer isso, que foi 15 dias na época, né? E consegui executar. Mas é aquelas demissões assim que você abraça, né? Você fala, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar de novo, né? De você se conectar de novo com esse momento, né? Foi muito difícil, uma pessoa assim extraordinária, né? Que eu tenho muita estima até hoje. Mas se você não fizer o movimento, não funciona. Muitas vezes você tem que reconhecer as suas limitações do que você dá conta e do que você não dá conta. Então esse é um exemplo, né? De como você se colocar numa condição de prestação de contas, entendendo as suas limitações, pode efetivamente te ajudar. Você acha que a nossa audiência que nos acompanha e está se conectando com esse assunto, né? Porque tem namorados, tem casais, né? Está liderando aqui alguém que no outro departamento ali tem o cônjuge, né? Você acha que essa é uma boa ferramenta para esses líderes? Essa ferramenta da ancoragem, essa ferramenta do desvio ali que você trouxe? Ou é alguma outra coisa que esses líderes precisam para eles entenderem o que eles têm que fazer com essa variável de ambiente que eles têm, sabe? Cara, assim, tem várias coisas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é a mais importante é a decisão de ter ou não essa variável de ambiente, ter que lidar com ela, né? Meu filho é meio desobediente, né? Mas eu falo para ele, ó, onde se ganha o pão não se come a carne. Eu ouvi isso também. Quantos de nós já não ouviram? Né? Eu já ouvi também. Pois é, né? E a primeira namorada do filho da mãe foi aonde? Na DB1. Eu falo, o que faz com a criatura dessa, né? Olha a confusão agora que eu tô inserido, né? Com uma variável de ambiente que já tem uma relação do filho do dono trabalhando na empresa e agora o dono namora alguém que está na empresa, né? Sendo que o dono já tinha esse axioma aí, esse ditado, e já tinha toda uma situação. Essa conversa antes, fala, né? Caramba, né? Então, assim, eu acho que a primeira ferramenta, líder, né? Que eu diria para você considere fortemente até que nível de complexidade você tem e quer lidar, né? E de como que você vai lidar com isso. Sem dúvida alguma, né? Tanto essas ferramentas, né, de você fazer ancoragem, de você fazer a prestação de contas, tudo isso vai te ajudar. Mas quando a gente tem essa variável de ambiente, a gente precisa sempre ter um entendimento que existe um esforço extra da liderança. Ok. E esse esforço extra, obviamente, tem que valer a pena. Né? Ok. Então, vou pegar exatamente o meu caso que eu citei do meu filho. Bom, eu estou num projeto de construir uma empresa, um grupo que vai durar gerações, tá certo?
Bom, então tem uma variável de contexto e objetivo que eu preciso lidar com uma determinada complexidade. Então, meu filho trabalhar aqui ou não é obrigatório, mas se der, pelo menos ele, enquanto ele estiver aqui, depois ele tende a ser pelo menos um conselheiro melhor, mesmo que ele não trabalhe aqui, porque ele conhece a operação, né? Então é uma variável de ambiente que eu acho que o custo de lidar com ela é mais barato do que o benefício futuro que vai ter, ok? Então, primeiro tem que haver eu acho que a primeira... Uma conta de custo. Uma conta de custo, do quanto que vale a pena eu ficar lidando com esse tipo de situação. Então a liderança tem que ter clareza em relação a isso, se essa complexidade compensa ou se essa complexidade não compensa, tá certo? E aí sim, essa é uma das ferramentas. E tem mais uma que eu deixei de falar, que eu lembrei agora, que é a ferramenta da autoridade. Vamos pegar o caso ou do meu irmão, ou do meu filho, ou da namorada do meu filho, né? Então, quem trabalha com meu filho está autorizado a demitir meu filho. Eu preciso ir lá e dizer isso para ele. Ok. E eles têm que saber disso juntos. Que eles estão... Isso é uma ferramenta de autoridade sobre a outra pessoa. Ok. E para a namorada do meu filho é a mesma coisa, vamos colocar assim, né? Mas eu preciso ir lá falar, cara. Eu preciso ir lá pessoalmente. E mesmo indo falar, talvez a pessoa ainda não vai te levar muito a sério, né? Com certeza. Será que é de verdade mesmo? Será que não vai sobrar para mim? Vai ter dúvidas. Ou demitir o filho do fundador, rapaz, não. Exatamente. Então, obviamente, numa estrutura dessa, o RH tem que estar também um pouco mais atento, né, aos movimentos desse líder, para ver o quanto ele está realmente agindo dentro da ética, está conseguindo fazer esses movimentos dele também ter que lidar com a variável de contexto. Exatamente. Né? E se ele quer lidar com essa variável de contexto, ou não, no caso não foi nem a opção dele, né? Olha que situação, né, velho? O cara vai lá, né, arruma uma namorada e arruma um problema pro outro líder. Ter que lidar que ele não tinha, né? O meu filho vai me matar que ele vê esse episódio, né? Então acho que ele não vai gostar muito não, né? A gente chama ele pro próximo. A gente chama ele pra contar a versão dele daí, né? Como é que foi a versão dele? Boa, gostei dessa, né? Ele conta a versão dele, né? Mas essa é a minha versão. Então ele trouxe uma complexidade para um outro líder que não tinha que lidar com essa variável de contexto uma semana antes, né? Então tem alguma coisa acontecendo ali nesse ambiente que vai gerar uma complexidade que pode impactar a performance e impacta. O maior problema das empresas familiares é justamente essa variável de contexto. Exatamente. E a dificuldade de lidar com elas. E o fato do conselho, das famílias, das lideranças não conseguir lidar com elas adequadamente, as empresas, inclusive, quebram. Muitos times afundam, né? Simplesmente porque ignora isso, ignora a capacidade de ter que lidar com isso. Missões não entregues, né? Isso, e às vezes precisa de consultores externos, pessoas mais capacitadas e que já viram como é que se resolve esse tipo de ambiente para ajudar a resolver também, né? Às vezes pode ser uma questão familiar, sei lá, acontece, se Deus me livre, acontece alguma coisa, de vez em quando para criar cenários aqui, eu mato os sócios, né? Então eu matei os sócios de novo, tudo a DB1, agora só tem as esposas, né? E as famílias. Cara, tem variáveis de contextos a roda agora acontecendo, né? Que vai impactar esse ambiente, né? Agora, se nós já estivermos trabalhando com isso, já estivermos nos movimentados, preparados para esse momento, né, e já tivermos planejado ele antes e tal, para que quando tiver essa variável de contexto no ambiente, as pessoas já saibam como lidar com ela, beleza também. Então, é um processo de preparação e é algo de competência, é algo que tem que ser conversado e é algo que tem técnica de como fazer, ok? Eu ensinei alguns movimentos aqui que dá para o líder fazer, que sempre funcionam, né? É muito difícil esses movimentos não funcionar. Agora, qual que é o maior erro da liderança? É falar, não, profissional, pessoal. Aqui na minha empresa as coisas não se misturam. Ilusão. Mentira. Somos seres emocionais. É isso aí. E o negócio da autoridade que você falou é a autoridade do cargo. Autoridade do cargo. Exercer a autoridade do cargo. Isso é altamente ético. É uma situação mais ou menos como os militares fazem, né? Eles não batem continência para a pessoa. Eles batem continência para o cargo. Para o cargo. Uhum. É essa a lógica, né? Então, você precisa fazer um reforço da autoridade do cargo. Legal. Legal, Wilson. Obrigado aí por compartilhar a sua visão de mundo e a sua experiência também.
Provavelmente a gente vai ter novas pessoas aí para poder entrevistar depois desse episódio aqui, né? E aí, líder, você que está nos acompanhando aí na nossa audiência, como é para você? Você tem essa variável de contexto para administrar aí no seu time, no seu negócio, na sua empresa? Como é que você está lidando com essa variável? Está sendo bem sucedido? Não? Esse podcast, esse nosso conteúdo aqui ajudou você? Comenta aí, compartilha e fica com a gente. Até o próximo Na Trincheira. Te amo aí, filhão.